Queridos amigos, que a luz do nosso Mestre Jesus e o manto de Nossa Mãe Maria possam nos envolver, nos trazendo toda a paz, o lenitivo, o conforto, a fortaleza espiritual, balsamizando nosso espírito e nos fortalecendo para avançarmos. Avançarmos nesta busca do reino dos céus, nessa realização do nosso eu superior. Seguindo Jesus, com raciocínio lógico, pautado na fé raciocinada. Aquela fé que nos convida a segui-lo, sabendo por que seguir. A fé que nos convida a trabalharmos o campo do Espírito, transformando joio em trigo, imperfeições em virtudes, edificando a torre espiritual. O nosso ser que é muito mais importante do que o ter. O ter servindo como meio, tendo também a sua importância, para que esta torre se edifique e seja concluída. Fazendo o que viemos fazer, cuja missão primeira é a nossa renovação íntima, à luz do amor e do bem. Cumprir as diversas propostas que foram programadas, mas sendo a primeira delas, edificar o ser. E nós pedimos a Jesus nos ajudar nesta caminhada, nos direcionando, nos ajudando, nos fortalecendo e nos mantendo firmes e perseverantes. A cada dia, buscando-o para que o seu Evangelho viva em cada um de nós. E que esta paz de Jesus e de Mãe Maria possa permanecer conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão todos? Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de nossa Mãe Maria, possa nos envolver na noite de hoje, para que possamos estar receptivos à mensagem do Evangelho, aos insights, às inspirações que certamente chegam a todos nós nos momentos em que nós nos abrimos para receber as palavras que chegam por intermédio desses benfeitores que falam fundo à nossa alma. Então, quando nós nos propomos a ouvir uma mensagem edificante, a espiritualidade labora conosco, nos ajudando a que aquilo que seja de mais importante, útil para cada um de nós, fale à nossa alma. Chegue e seja assim soprado, edificado, trazido com todo o carinho pela espiritualidade. Então, o nosso trabalho é nos abrir e procurar compreender o que Jesus pretendia dizer com os seus ensinamentos, sobretudo com as parábolas, onde muitas delas necessitam de uma interpretação mais aprofundada para que esse entendimento se aclare de uma maneira maior, mais serena, mais precisa em nossos corações. E esta parábola de hoje que vamos estudar, ela é bem interessante e simples ao mesmo tempo. Porque se verificarmos a ideia do Evangelho, nós vamos percebendo a cada oportunidade de estudo que cada um dos ensinamentos de Jesus trazem de uma forma diferente a mesma ideia, que é a edificação do reino de Deus, do amor de Deus no coração das suas criaturas. Então Jesus, como este facilitador da mensagem divina, vem por meio dos seus ensinos, nesse amor incondicional, procurar trazer a todos nós esta semente que nos leva verdadeiramente a que sejamos felizes, criaturas felizes para a eternidade. Porque no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. E ali nós vamos ter uma ideia de que toda a mensagem de Jesus, ela chega para nos dar esta dimensão maior de vida. Vem nos situar de que nós estamos numa passagem pela vida terrena, animando um corpo físico. Então nós, espíritos imortais, nesta experiência reencarnatória, procurando angariar a bagagem necessária, realizar aquilo que nos propomos e, sim, edificar esta torre espiritual em nosso ser. Não sair, não voltar ao mundo espiritual com esta torre inacabada. Então esta parábola ela vem nos trazer esta ideia de que precisamos, sim, levar a efeito aquilo que nos propomos antes da nossa vinda ao mundo, antes da nossa reencarnação. Porque no mundo espiritual já realizamos um planejamento reencarnatório juntamente com os espíritos amigos para que nós pudéssemos passar pelas provas e realizar aquelas tarefas e desenvolver as virtudes que também nos propomos, aquelas que mais nos eram visíveis no mundo espiritual, vendo por este ponto mais alargado da vida e nos preparando então
para aqui estarmos e procurar voltarmos da melhor maneira que pudermos. Então esta parábola que está em Lucas capítulo 14, ela começa dizendo sobre uma parte que é inclusive um pouco aparentemente contraditória, mas se analisarmos bem não é. Inclusive ela encontra-se num estudo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Moral Estranha, que vai dizer assim que se alguém me segue, se alguém vem ao meu encontro e busca seguir-me e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, não poderá ser meu discípulo. Então aqui Jesus vai dizendo que para edificar este campo do Espírito, para que nós consigamos, de fato, realizar este processo de edificação desta elevação espiritual, desta transformação do joio em trigo, desta consolidação de virtudes, muitas vezes nós estaríamos em situações de divergências ideológicas. Mas sempre lembrando que uma divergência de ideias não significa ter, por conta disso, um adversário. Ter alguém a quem nós estamos contra. Na verdade, a divergência de ideias, ela pode sim, e é muito natural isso, ocorrer, em que um pensa de uma forma, o outro pensa de uma outra forma, um começa a adquirir um nível de consciência diferente, porque o Evangelho vai nos propiciando este nível de consciência mais alargado, e muitas vezes nós entramos em choque, em conflitos de ideias com os familiares. É isso que Jesus nos coloca. E ele cita muitas vezes esta proximidade com a família justamente porque são os nossos entes que muito amamos e que nós não queremos de forma alguma que haja desentendimentos, que haja situações de animosidade, nada disso. Nós pretendemos, claro, ter uma relação saudável, amistosa, elevada com todos aqueles que principalmente são do nosso círculo mais próximo de convivência. E é exatamente aí, neste laboratório que a vida nos apresenta, que nós podemos ter certas diferenças de opiniões e ideias. E este aborrecer a que Jesus se refere, muitas vezes quer dizer seguir o caminho que o Evangelho nos convida. O Evangelho nos convida a tudo aquilo que se refere ao bem maior. Aquilo que se refere a fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. A termos uma postura de preferir sermos honestos e preferir, muitas vezes, a que outros possam ser desonestos conosco, mas nós agindo em conformidade com aquilo que a nossa consciência vai nos conduzindo. Preferimos, muitas vezes, ser os maltratados, os injuriados, os incompreendidos, a sermos nós aqueles que caluniam, aqueles que são incompreensivos, aqueles que lançam, como o Evangelho fala, o anátema, a reprovação. Então o discípulo do Cristo vai se tornando aquele que vai suportando pacientemente
e corajosamente alguns percalços que esta decisão inteligente, que é a vivência do Evangelho, promove. Então, muitas vezes, o nosso dizer, como ensina Paulo, deve ser o sim, sim, não, não. Dizer não para algumas coisas que talvez algum ente querido poderia dizer sim, e vice-versa. Porque quando nós estamos com esta máxima de que amar a Deus é o nosso dever, o nosso Criador merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso louvor e o nosso amor. E nós compreendemos que amar a Deus significa amar o semelhante, incondicionalmente. E para amar o semelhante, esse processo precisa passar por nós. Auto-amor para amar. E assim estaremos cumprindo este mandamento divino. E muitas vezes este amar o semelhante significa perdoar, mesmo tendo sido feridos. Este amar o semelhante significa trabalhar a paciência, a tolerância sempre. Significa estarmos sempre abertos às reconciliações inclusive rápidas. Quando nós nos desentendemos, quando nós temos alguma dificuldade, ou alguma discussão, ou alguma conversação que promoveu um certo desconforto, mal-estar, o mais rápido possível, o nosso senso moral, que é o senso moral daquele que busca o Evangelho, isso não significa ser perfeito, mas desejar ser melhor, vai sim procurar dissolver aquele inconveniente. Vai procurar esquecer imediatamente aquelas palavras, muitas vezes, que foram proferidas sem um crivo mais apurado do raciocínio, que foram muitas vezes motivadas pelos impulsos, pelas reações que os excessos de emocionalidade muitas vezes promovem. Então o Evangelho vai nos ajudando a conhecer a nossa natureza humana, portanto falível, mas que precisa ser edificada para esta égide. Vamos considerar esta torre que nós estamos falando como esta edificação, esta coluna, a qual está presente as virtudes que Jesus nos convida. E vivenciá-las é desafiador. No entanto, aquele que se mune de uma vontade firme, o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz saber desta realidade, aquele que se mune de uma vontade firme logra êxito. Aquele que persevera consegue o seu objetivo. Então, edificar este reino dos céus, este campo de virtudes dentro de si, é o grande objetivo, é o que nós estamos de fato fazendo neste mundo. Às vezes não temos esta lembrança tão clara, mas de uma forma ou de outra temos a intuição de que este é o caminho que precisamos trilhar. E mais do que isso, a nossa tarefa não está concluída. Esta torre não está edificada. Então o grande desafio é procurar concluir
a edificação desta construção. Seguir adiante, realizar todos os esforços, toda a empreita necessária para que a torre esteja assim edificada. E Jesus então continua dizendo que aquele que não carregar a sua própria cruz e segui-lo, não poderá ser seu discípulo. Então, mais uma vez, Jesus trazendo esta necessidade de que nós realizemos a nossa parte. Crer no Evangelho, crer em Jesus como nosso governador espiritual, como nosso modelo e guia, é fundamental. Mas trazer a sua mensagem para dentro de nós, fazendo dela um retrato vivo das nossas ações, isso é edificar a torre. Então, carregar a própria cruz e segui-lo. Eis o caminho para que sejamos discípulos de Jesus. Ele vai dizer que qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado, os recursos para verificar se há possibilidade de concluir a edificação? E ele vai dizer que aquele que não renunciar os seus próprios bens, nesse sentido, para que esta edificação seja, então, concluída, não poderá ser seu discípulo. E aí nós vamos, então, falar um pouco sobre esta torre que Jesus se refere. Então, aquele que quer, aquele que pretende edificar uma torre, que quer edificar uma torre, este vai fazer um cálculo aprofundado, meticuloso, para verificar se é possível concluir. Então, quando nós nos propomos a vivência do Evangelho, quando nós assumimos essa responsabilidade conosco mesmos, nós estávamos fazendo um apanhado de como seria essa edificação do Espírito, para que esta edificação pudesse ser concluída. Então nós sabíamos que esta construção, ela exigiria recursos variados, e que exigiriam de nós a devida perseverança. Haveria obstáculos. Às vezes poderia faltar o cimento, a areia. Às vezes o alicerce ainda no ambiente um pouco não tão plano, tão adequado à construção, necessitando então remanejar toda esta base onde seria assim construída esta torre. Por vezes poderia faltar a água necessária para somar-se ao cimento, a areia, e inúmeras circunstâncias necessárias para que esse alicerce pudesse ser erguido. E nós podemos trazer isso para todas essas questões, a esses enfrentamentos, a muitos dissabores que às vezes enfrentamos, vivenciamos, mas que nada disso possa, de alguma maneira, fazer com que abandonemos a obra, a construção. Por vezes, um irmão que exige de nós, está sendo ele um instrumento de prova
para que vivenciemos o perdão. E muitas vezes o contrário também acontece, porque nós somos criaturas em evolução. Nós estamos no processo de aprendizado. E certamente também o outro precisará contar com a sua própria capacidade de perdoar em relação a nós. Mas quando nós nos deparamos com alguma decepção, com alguma traição, com alguma questão que nos fere injustificadamente, o que fazer no momento desse? Abandonamos a obra ou buscamos no Evangelho o que precisamos para que a obra se edifique? O campo do Espírito seja cultivado. Então nós vamos buscar os recursos, nós vamos buscar aquilo que precisamos para essa edificação. E o Evangelho vai nos fornecer. Se não temos aquela competência emocional ou aquela virtude desenvolvida, temos o potencial de desenvolver. Se ainda trazemos ranços, tendências que nos levam aos ressentimentos, às mágoas, então é necessário buscar as ferramentas que o Evangelho nos traz e o caminho que nos leva a vivenciar o perdão, ao invés de abandonar a obra. Enfrentar a situação e, de fato, fazer o que temos de fazer, neste caso, perdoar. Às vezes temos que lidar com uma perda de um ente querido. Às vezes este ente querido parte de forma prematura, mas não no sentido de que não era chegado o momento, mas, às vezes, um filho que parte antes dos pais. Prova difícil. Ou mesmo os nossos mais queridos, quando deixam o mundo físico, também estão nos convidando a estabelecer a fé como nosso sustentáculo. Então, naquele exemplo, o perdão vem como um tijolo importante que forma a base da torre. Neste outro exemplo, a fé na vida futura, a fé de que os laços de amor não se rompem com a desencarnação. A fé que Deus está no comando, que a espiritualidade amiga está olhando por todos nós, encarnados e desencarnados. Então nós vamos colocar mais um tijolo nesta edificação, a fé. Muitas vezes a tolerância que precisa ser ali colocada, uma parcela de alto amor caracterizando um outro tijolo que vai nos levar a um trabalho de libertação daqueles vícios, daqueles comportamentos que muitas vezes são muletas psicológicas, a exemplo dos vícios químicos, que só o amor, iniciado pelo alto amor, que vai nos levar a, de fato, a este enfrentamento e colocar este tijolo para edificar esta torre. Porque quando nós colocamos o que nos falta, aquilo que estamos utilizando como um recurso aparentemente compensatório, mas, na maioria das vezes, altamente deletério para todos nós, então nós estamos precisando colocar algo no lugar. Seja qual vício for, seja o químico, seja o moral, seja o social, nós estamos falando do que se relaciona ao egoísmo. Aquilo que não se relaciona à nossa essência. E às vezes lá está, porque está faltando aquilo que deve relacionar-se com a nossa essência, que é o amor. Amar-se, fundamental. Então colocamos mais um tijolo, edificamos mais
um campo de edificação, de alicerce da torre. E assim nós vamos fazendo com todas as virtudes. E ao final, quando Jesus fala da renúncia aos bens, o que entender por esta renúncia? Num primeiro momento, podemos relacionar esta renúncia tão logo aos bens materiais. E de fato, muitas vezes, os bens materiais, ou esse desejo de posse, esse desejo de aquisição, acaba sendo algo que acaba fazendo com que a torre, ao invés de ser construída, ela seja paralisada para a construção. Quando estudamos bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, nós vimos muito bem essa questão, onde nós consideramos tudo que se refere ao material como sendo um meio de elevação, como sendo algo que possibilita, que viabiliza, que pode favorecer este processo de desenvolvimento do ser. Então, o ter pode contribuir para que o ser se desenvolva, mas não fazer do ter o objetivo existencial. Então, vimos isso claramente naquela bem-aventurança. Então, uma pessoa muito rica, ela pode ter, mas nem por isso escravizar-se pelo que ela tem. Então é a libertação interna que vai ser esse balizador. Então a renúncia, ela não precisa ser uma renúncia em que se torna um mendigo voluntário. A renúncia tem a ver com libertar-se. Tem a ver com esta ideia, esta autoconscientização de que somos espíritos, espíritos imortais em trânsito pela vida material. Então tudo isso vai tendo uma conotação relativa, impermanente, transitória. E Jesus quer nos trazer atenção para isso. Mais uma vez, é o estar no mundo sabendo que não se é do mundo. Viver o que se tem para viver. Passar pelas experiências que se tem de passar, mas trabalhar a libertação interna de tudo aquilo que o espírito não carrega, de tudo aquilo que não pertence ao espírito. Então, volto a dizer, as muletas psicológicas dos vícios, isso não pertence ao espírito. Isso precisa ser a luz do amor, a luz do alto amor transformado. Precisamos nos libertar daquilo que nos aprisiona. Este é um ponto. A questão dos bens materiais, o desejo de posse, ele é justo, ele é legítimo na medida em que nós estamos conscientes de que é possível ter, mas sem o abusar, sem o escravizar-se. Usufruir, administrar, mas lembrando que o sentido de felicidade real, ele não vai estar contido nos ditames do ter. Isso pode contribuir para a alegria, para o bem-estar, para momentos ou para um certo conforto, mas a felicidade ensinada pelos espíritos superiores diz respeito à consciência tranquila. O que é felicidade na visão espiritual?
o Livro dos Espíritos vai dizer: a posse do necessário já é condição de felicidade. Já leva a criatura a esse estado de satisfação das necessidades primárias, de subsistência digna, para que ele possa edificar o seu ser. É claro que não há nenhum mal em se batalhar, em se trabalhar, como já estudamos, para que as condições materiais melhorem. Isso é, inclusive, salutar. Isso vai promover o desenvolvimento da inteligência. Isso vai levar a criatura ao labor, a utilizar o tempo de forma produtiva. Então, é necessário ficar claro que Jesus em nenhum momento combateu aquilo que é do mundo. Mas Jesus queria sempre despertar a criatura humana para a essência amor que ele carrega. Despertar as consciências no sentido de que o reino dele não é deste mundo, assim como a nossa morada espiritual não se encontra nesta transitoriedade a qual nos encontramos. Então, esse despertar Jesus, nas inúmeras passagens dos seus ensinamentos, ele quer que nós compreendamos. Porque a partir da compreensão, aquela compreensão que chega ao coração, é que nós vamos promover a mudança necessária. Então, esta renúncia para que nós sejamos seus discípulos diz respeito àquilo que o egoísmo inclui. Tudo aquilo que está aí embutido, tudo aquilo que não se refere ao amor e o bem, isso devemos renunciar. Mas essa renúncia, temos estudado, ela se dá nesse processo de transformação. Estudamos a parábola do joio e do trigo, muito bem trazida pela nossa irmã Maria. E nós vimos ali que o joio e o trigo vão crescendo juntos. É necessário que cresçam, porém, é necessário que se edifique, que se trabalhe na sementeira do trigo, para que as virtudes se desenvolvam e as imperfeições sejam naturalmente substituídas. É isso que no momento da colheita, então, o joio acaba sendo naturalmente retirado. É a partir do desenvolvimento das virtudes. Esta é a renúncia que Jesus fala. E a partir deste movimento, a partir desse esforço, o qual não estamos sozinhos na empreita, temos esses amigos espirituais que muito nos ajudam nesta caminhada. Nós vamos assim edificando esta torre. Em hipótese alguma, deixá-la inacabada. É necessário concluí-la. André Luiz, no livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier, nos dá a definição do espírito completista, que é aquele que utiliza a oportunidade reencarnatória para, de todas as formas possíveis, com esforço, com dedicação, com perseverança, proporcionar a si as vivências construtivas, o aproveitar das oportunidades, o trabalho da sementeira do campo do Espírito. Então, se nós viemos para trabalhar a virtude do perdão, trabalhar. Se viemos para arregaçar as nossas mangas e realizar algum trabalho em prol do semelhante, de uma forma mais diretiva, ostensiva, metódica, então que assim façamos.
Se viermos para trabalhar a paciência, no convívio, com pessoas, com entes queridos que muitas vezes são os nossos grandes professores, que exercitemos a paciência. Então, todos esses convites que a vida nos oferece são convites para que, empreendendo as virtudes, a torre se edifique. É estarmos com os corações abertos para isso. É compreender que não estamos a passeio pelo mundo. Claro, fomos criados para sermos felizes. Temos ouvido que a felicidade não é deste mundo. De fato, a felicidade a qual conheceremos, o nível de felicidade que nós conheceremos, não está ainda presente nesta vivência. Porque quanto mais nós edificamos a torre de virtudes, mais nós vamos sentindo esta felicidade. E esta edificação, claro, nos dará o aval, a possibilidade de moradas mais felizes, de mundos mais adiantados, em que compreenderemos o que é esta felicidade no nível maior. Entretanto, como Jesus assevera, o reino dos céus está dentro de nós. E na medida em que nós vamos, então, trabalhando este campo do Espírito, mais felizes nós nos tornamos aqui mesmo. Porque se não é deste mundo na forma plena que nós alcançaremos um dia, o é desta forma que nós conseguirmos empreender. A nossa tarefa é hoje, é aqui, é agora. Deus está aqui e nós também estamos aqui. Embora com esse conhecimento sobre a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, o melhor momento é esse. O momento em que nós estamos aqui, independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades enfrentadas, pois tudo concorre para o nosso bem. Independentemente das dificuldades com as pessoas que muito estimamos. Isso vai passar. Perseveremos. Independentemente de uma dificuldade financeira, isso também vai passar. E não será um impeditivo para que o ser se desenvolva. Independentemente de uma circunstância transitória em que muitos passam por momentos de enfermidade, de desestabilidade, lembremos, isso também vai passar. Porque Deus está no comando. Deus está presente, Deus está olhando por todos nós. E nós, em amor, agindo, nele estaremos. E ele estará em nós. João assim nos ensina. Aqui e agora, ser feliz hoje. Que possamos sorrir mais hoje. Que possamos abraçar mais hoje. Que possamos dizer o quanto estimamos o outro hoje. Que possamos abrir os nossos corações às reconciliações que sejam necessárias hoje. E tudo isso vai sendo um tijolo, mais um tijolo, mais um tijolo, que vai edificando esta torre. Deixemos no passado aquilo que não mais nos aproveita, porque o bem que fazemos anula qualquer mal que foi praticado. Esqueçamos as ofensas que nos tenham feito, pois também somos passíveis e suscetíveis de cometê-las.
possamos limpar a nossa mente hoje, possamos limpar o nosso coração hoje e deixar que a luz crística vibre profundamente dentro de nós. Que possamos hoje contemplar o sol de uma maneira diferente, ver mais brilho, ver mais a presença divina, contemplar mais a chuva, ouvir uma música que gostamos da nossa infância, da nossa juventude e dançar sem se preocupar com quem estiver olhando. Vamos deixar que a alegria e a felicidade estejam presentes em nossos corações hoje. Viver o Evangelho significa permitir-se ser feliz. Jesus, ao se despedir dos discípulos, momentos que antecederam o seu retorno ao mundo espiritual, asseverava: a minha paz vos dou, a minha paz os deixo, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. Que essa alegria do Mestre possa estar, de fato, vibrante nos nossos corações e que nós possamos contagiar aqueles que de nós se aproximarem com esta presença de Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações e, sobretudo, nas nossas vibrações. Que a paz do Mestre esteja conosco, que possamos ter momentos de reflexão durante a semana que nos ajudem a trazer à tona aquilo que a espiritualidade certamente vai nos ajudar, para que esta felicidade se faça mais presente hoje em nossas vidas. Fiquem na paz do Cristo, um beijo no coração e até a semana que vem. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
brincado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.